E aí, pessoas, beleza? Mini aula no Matemática Leve. Hoje iniciando pingos de cálculo com equações diferenciais. Tópicos de equações diferenciais. Equações diferenciais ordinárias, solução das equações de primeira ordem. O problema que eu vou resolver hoje é um problema que apareceu numa prova de uma universidade aqui do país e achei como dúvida de um aluno. Diz assim, ó, obtenha a solução da equação diferencial, xy' mais 2y igual a 3, sujeita à condição quando o x vale 1, o y vale 0. Percebam que essa é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Ela é uma equação diferencial ordinária que está quase na forma padrão. Qual é a forma padrão de uma equação diferencial? A forma padrão de uma equação diferencial é essa aqui, ó, dy dx mais p de xy igual a uma f de x. Quando a equação diferencial está escrita desse formato, a gente utiliza o método do fator integrante para resolver. Se vocês observarem, ó, para a gente botar essa equação diferencial nesse formatinho aqui, ó, eu preciso tirar esse x daqui, ó. Para tirar esse x, eu vou dividir toda a equação diferencial por x. Então, vai ficar lá, ó, quando eu divido toda a equação diferencial por x, vai ficar y' mais 2y sobre x igual a 3 sobre x. Compara essa equação com essa aqui da caixinha, que é a forma padrão, e tu percebe que o p de x é 2 sobre x. Quando a gente resolve pelo método fator integrante, eu faço e na integral do p. O p é 2 sobre x. Ora, para tu não te confundir aí, eu vou botar o 2 para fora da integral, para tu enxergar que a integral que eu tenho é a integral de 1 sobre x. Integral de 1 sobre x é ln de x. Ora, pela propriedade dos logaritmos, se eu tenho alguém multiplicando o logaritmo, esse alguém aqui, ó, é a potência do logaritmando. E na logaritmo natural da coisa, ó, é a própria coisa, porque eu tenho e na logaritmo base e de x quadrado, então por isso que ficou x quadrado. Uma vez encontrado o fator integrante, que é esse x ao quadrado, eu vou multiplicar toda a equação diferencial por esse resultado. Então, vai ficar x quadrado, y' mais x quadrado, 2 sobre xy, igual a x quadrado, 3 sobre x. O que dá para fazer aqui? Dá para simplificar, ó, esse x quadrado com esse x de baixo, esse x quadrado com esse x de baixo. Por que a gente fez isso? Porque quando eu escrevo desse formato aqui, ó, quando eu multiplico a equação diferencial pelo fator integrante, eu torno a equação diferencial exata. O que é uma equação diferencial exata? É uma equação diferencial em que num termo eu tenho a derivada do outro e no outro eu tenho a derivada do 1. Percebe, ó? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada do y, tá aqui, ó, derivada do y. Então, a derivada desse está aqui e a derivada desse está aqui. Então, eu consigo resumir isso aqui, ó, como a derivada em relação a x de um produto. Produto de quem? Daqueles que nós enxergamos as derivadas, ó. Percebe? Derivada em relação a x de um produto. Quando eu faço a regra do produto, eu faço o quê? A primeira copiada, a segunda derivada, mais a primeira derivada e a segunda copiada. Então, escrever assim com os dois termos ou assim, eu estou escrevendo a mesma coisa. Só que quando eu escrevo a equação diferencial assim separadamente, eu posso aplicar o operador inverso diferencial, que é o operador integral, e integrar ambos os lados, cofema integral aqui, ó, e integrar ambos os lados em relação à variável independente. Como aqui do lado esquerdo, eu estou integrando a derivada, eu faço nada, ó, só copio. Vou continuar aqui em cima. X quadrado, y. Do lado de cá, eu tenho integral de 3x em relação a x, pelo amor, né? Vai dar 3x ao quadrado sobre 2, mais a constante de integração. Para eu isolar o y, o x quadrado aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Quando ele divide esse, foi-se embora. Quando ele passou dividindo esse, ele ficou aqui embaixo. Essa aqui é a solução geral dessa equação diferencial. Mas eu quero a solução única no momento em que o problema te forneceu uma condição. Está dizendo, está restringindo que quando o x vale 1, o y vale 0, rosca.
certo? Então, eu vou trocar o x por 1 e o y por 0. 0, 3 meios mais c sobre 1 ao quadrado. Não precisa pensar muito, tu vais enxergar tranquilamente que a constante vale menos 3 meios. Se a constante vale menos 3 meios, a única solução que nós temos para esse nosso problema é 3 meios menos 3 meios sobre x ao quadrado. Como tu gosta de escrever bonito, né? Se é meu aluno escreve bonito, a gente bota 3 meios em evidência, 1 menos x na menos 2. Escrever assim ou escrever assim, a gente está escrevendo a mesma coisa. O importante é tu saber que nesse momento tu escolheu uma curva da família de soluções. Ó. Nós tínhamos uma família de soluções da equação diferencial. Passamos a ter uma única solução no momento em que aplicamos a condição. Essa aqui é a única solução deste problema de valor inicial. E aí, curtiu a mini aula de hoje? Se curtiu, compartilha, comenta e envia para os amigos. Se tiver dúvida, pergunta para o Caboclo. Agora eu fui. Beijos meus e do Caboclo.